sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo caminho de mesa, também conhecido como trilho. Olha só que bacana, e esse ponto aqui, olha que maravilhoso. Então, a gente tem uma delicadeza aqui dos pontos e um acabamento super bacana também. Você pode fazer ele do tamanho que você quiser. Então, aqui eu tenho ele na medida de 1,15 m de comprimento. Você pode fazer maior, se você precisar maior, por 37 centímetros de largura. Também pode fazer maior, apenas aumentando aqui a quantidade de bloquinhos. Então, aqui eu trabalhei 2 bloquinhos separados para depois unir eles e trabalhar em volta. Tem uma peça que fica muito bacana, uma peça muito gostosa de ser feita e eu tenho certeza que você vai amar. Para essa nossa peça, eu vou utilizar 2 novelos do Euro-Roma EcoSoft, número 4. Ele contém 483 metros, a agulha indicada no rótulo é a número 3 e o tex dele é 590. Aqui, para nossa peça, eu vou utilizar uma agulha para crochê número 3,5, para ficar um pouquinho mais macio. E também vou utilizar uma tesoura e também agulha de tapeçaria para os arremates, tá? Se você não tiver agulha de tapeçaria, não tem problema, você pode usar a sua própria agulha de crochê ou uma agulha um pouco mais fina para você fazer os arremates. Então, aqui eu utilizei 1,5 novelo, mais ou menos, tá? O peso dessa nossa peça é 380 gramas, tá bom? Então, vai mais do que um novelo do EcoSoft 4. Dependendo da tensão do seu ponto, se ele é um pouquinho mais largo, dependendo da agulha que você utilizar, pode ser que você utilize mais quantidades desse fio. Então, é recomendável que você compre 2 novelos para que você possa garantir ali ao menos o tamanho aqui, que é essa peça aqui, tá? Então, essa peça fica muito bacana, eu gostei muito de tecer ela, principalmente por esses efeitos aqui que a gente tem desse ponto. Olha só que lindo que ele fica. Ele dá um relevo na peça e fica muito bacana. Como eu disse anteriormente, a gente vai trabalhar 2 tiras como essa, depois nós vamos fazer a união e em seguida trabalhar ao redor da peça. Muito simples, bem rápido e bem prática de ser feita também essa peça, tá? Agora, vou passar para você o passo a passo inicial para confeccionarmos aqui o nosso caminho de mesa. Para tecermos a nossa peça, então aqui nós vamos precisar de um cordão de 19 correntes. Esse é o tamanho de uma das nossas tiras, tá? Se você quiser fazer maior, é só você fazer múltiplos de 4 mais 3, tá? Então, aqui eu estou trabalhando, aqui trabalhei já as minhas 19 correntes. Vou voltar aqui na minha segunda e vou trabalhar um ponto baixo. Um ponto baixo na próxima corrente, um ponto baixo na próxima, outro ponto baixo na próxima, e desta forma aqui, eu vou trabalhar até completar os meus 18 pontos altos, tá? Então, se eu tinha 19 correntes e voltei na segunda, eu vou ter aqui um total de 18 pontos baixos, tá? Então, a gente vai trabalhando um pontinho baixo para cada, até completar ali a nossa volta. Não tem segredo, pode pegar em uma alça da correntinha ou nas duas. Fica ali a seu critério como que você vai trabalhar, tá? Então, aqui a gente vai fazendo os nossos pontos e totalizando 18 pontos baixos. Quando chegarmos ao final da carreira, ok? A gente vai trabalhar aqui 3 correntes para subir e viro a minha peça. Ou você pode virar e fazer as 3 correntes, não tem problema, tá?
Então, fiz as 3 correntes, laço meu fio 2 vezes. E agora, este ponto que está aqui, nós não contamos, porque já são as 3 correntes. Então, eu conto aqui, 1, 2, 3, vou lá no quarto ponto, pegando as 2 alças e trabalho ponto alto duplo. Olha só. Laço meu fio, volto neste primeiro ponto que eu pulei. Se você observar aqui, nós temos esse ponto não conta, que é o ponto das correntinhas. Nós temos 1, 2, 3 pontos, certo? Nós vamos voltar com a nossa agulha aqui por trás e vamos trabalhar pontos altos pegando essas 2 alcinhas aqui, certo? Então, fiz o meu ponto alto duplo, laço meu fio, volto aqui por trás e insiro a agulha no meu primeiro ponto. Vou virar aqui para você ver, olha só. Peguei aqui, trago meu fio, laço e faço um ponto alto. Tiro da agulha 2 vezes. Agora, laço o meu fio, vou aqui por baixo do ponto, pego o ponto do meio, o segundo ponto, olha lá. Pegando as 2 alcinhas, vou fazer dessa forma para você ver. E faço o ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui no último ponto, no terceiro que eu pulei, e repito o mesmo processo. Então, ficou desta forma aqui, olha só. O meu ponto alto duplo aqui e os meus 3 pontos altos aqui atrás. Olha só. Agora, nós vamos laçar o nosso fio 2 vezes e vamos pular novamente 3 pontos. Tome cuidado para não pegar nesse ponto aqui achando que é um ponto, que é um ponto vago. Então, 1, 2, 3, vamos lá no quarto e repetimos o processo do nosso ponto alto duplo, ou seja, tiro da agulha 3 vezes. Laço o meu fio, volto aqui atrás no primeiro ponto que eu pulei para fazer o meu ponto alto. Laço o meu fio, volto aqui por baixo, no segundo ponto, pego as 2 alcinhas aqui para fazer ponto alto novamente. Laço meu fio, volto aqui neste ponto para fazer meu ponto alto. Observe como ele ficou, tá vendo? Repito novamente, laço meu fio, pulo 1, 2, 3, vou lá na quarta e trabalho aqui o meu ponto alto duplo. Se nós fizermos ponto alto normal aqui, pode ser que ele fique repuxado. Então, o ideal é você fazer o seu ponto alto duplo mesmo. Volto preenchendo esse meu espaço, tá? Volto preenchendo aqui aqueles 3 pontos, exatamente como eu fiz nesses outros 2 aqui. Então, eu vou virar aqui para que você possa visualizar. Olha só. Então, vai ficar o nosso bloquinho de ponto alto, os 3 pontos altos, o nosso ponto alto duplo aqui na frente e seguimos essa sequência, sem pular nenhum ponto, tá? Nós vamos trabalhar em todos os pontos. A gente pula, mas depois a gente volta trabalhando neles. Então, laço o meu fio 2 vezes, pulo 1, 2, 3, vou lá no quarto e trabalho o meu ponto alto duplo. Laço o meu fio e volto ali atrás preenchendo os meus pontos. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu já te mostrei ali no início como se faz. Então, agora é uma questão de prática mesmo, de praticar o ponto para você fazer mais rápido. E observe que sobrou um ponto baixo. Então, laço o meu fio e termino a minha carreira com ponto alto. Comecei aqui com 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e terminei a minha carreira com um ponto alto, ok? Agora, nós vamos repetir a nossa primeira carreira, que é a carreira de pontos baixos. Então, trabalho uma corrente, viro a minha peça e trabalho aqui, ó,
ponto baixo já no primeiro, ponto baixo no segundo, no terceiro, no quarto, ponto baixo lá no meu ponto alto duplo. Então, aqui, olha só como ele vai ficando. Então, essa nossa carreira do avesso, ela sempre terá pontos baixos. Então, aqui é um ponto baixo para cada ponto sem pular nada, tá? Então, a gente vai tecendo aqui os nossos pontos baixos, porque se você pular um ponto, ele vai fazer uma diferença muito grande na sua peça. Você vai precisar desmanchar para saber onde foi que você pulou um ponto, ou você vai precisar inserir um ponto ali, fazer algum ajuste para que dê certo a sua peça, caso você não queira desmanchar. Então, é bem legal de fazer esse ponto, porque a gente vai tecendo as carreiras iguais. Então, eu fiz aqui a primeira, a segunda, observe que a terceira carreira é igual à primeira. E a quarta carreira vai ser igual a essa carreira aqui. Então, aqui no final, olha, uma dica bem importante. Depois que você faz os seus 3 pontos baixos nos 3 altos e mais um ponto baixo no ponto alto duplo, você não precisa pegar dentro da terceira correntinha, você pode pegar aqui nesse espaço maior mesmo, para fazer o seu ponto baixo, ok? Então, agora a gente começa uma nova carreira. 1, 2, 3 correntes. Viro a minha peça. E aí, agora eu vou repetir a minha segunda carreira. Então, esse nosso ponto, ele é composto por apenas essas 2 carreiras aqui. Olha só que legal. A gente vai trabalhando essa base central, essas tiras, com esse ponto aqui. Olha só que bacana que fica. Então, laço meu fio 2 vezes, não conto esse ponto aqui, porque esse ponto já é o que tá as 3 correntes, e vou lá. 1, 2, 3, vou lá no quarto ponto, trago meu fio. Laço, tiro 2 voltas, laço, tiro 2 voltas e laço, tiro 2 voltas. Sobraram os 3 pontos aqui, né? Então, vou voltar preenchendo, laço meu fio, volto aqui nesse espaço e trabalho fazendo 3 pontos altos ali, exatamente como nós fizemos na outra carreira, preenchendo os 3 pontos altos que a gente pulou. Laço meu fio 2 vezes, pulo 1, 2, 3, vou lá no quarto ponto e repito esse processo. Ponto alto duplo, laço meu fio, volto aqui por baixo, pegando e preenchendo esses 3 pontos que eu pulei, fazendo 3 pontos altos neles. Então, aqui não tem segredo, você vai tecer desta forma. Olha só como vai ficando. Então, vai ficando motivo em cima de motivo. Laço meu fio 2 vezes. 1, 2, 3, vou lá no quarto, faço o meu ponto alto duplo, laço o meu fio e volto ali tirando e preenchendo aqueles 3 pontos que eu pulei. É bem fácil de fazer esse ponto, bem gostoso também, e aí você vai tecendo ele dessa forma. Laço o fio 2 vezes, 1, 2, 3, vou lá no quarto e faço o meu ponto alto duplo. Feito isso, laço o meu fio e volto preenchendo esses 3 pontos altos que eu pulei. Então, esses 3 pontos altos que eu pulei, eles serão todos preenchidos, esses 3 pontos baixos, perdão, eles serão preenchidos com 3 pontos altos. Para finalizar a carreira, laço o meu fio, vou lá em cima do primeiro ponto baixo, não na correntinha que eu fiz para virar, e sim no ponto baixo, e termino aqui essa minha carreira com um ponto alto. Olha só, tá vendo? Então, iniciei aqui a minha carreira com 3 correntes e terminei com um ponto alto. Você vai observar que essa lateral aqui da sua peça, ambas as laterais, vão ficar retinhas. Se não ficar, é porque tem alguma coisa errada, tá? Uma corrente,
Viro a minha peça, já no meu primeiro ponto, trabalho um ponto baixo no próximo. Então, essa carreira aqui é apenas de pontos baixos. Nós vamos tecer ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior. Vão permanecer os mesmos 18 pontos, tá? Se você tiver dúvida, o ideal é que você conte a cada término de carreira para ver se você tem mesmo os seus 18 pontos, tá? Porque é importante que a gente faça essa contagem, caso você não tenha experiência ou fique na dúvida. Então, a melhor forma de garantir é você fazendo ali a sua contagem. E aí, para finalizar a carreira, lembra lá que não precisa ir dentro da terceira correntinha, e sim em cima ali na alça maior, e trabalho o ponto baixo. 3 correntes para subir. E aí, vamos começar novamente o nosso ponto aqui. Então, observe que esse nosso ponto aqui, esse nosso ponto alto duplo, ele sempre vai ficar para o nosso lado direito, para facilitar nosso trabalho, e a carreira do ponto baixo sempre vai ficar para o lado esquerdo. Para a medida da minha peça que eu apresentei aqui para vocês, eu vou trabalhar por 53 motivos. Quando eu falo motivos, eu falo desta parte aqui, ó. 1, 2, até chegar nos 53. Então, cada carreira aqui, ela é alternada com um ponto baixo e esta carreira do nosso ponto fantasia. Uma carreira de ponto baixo e a carreira do nosso ponto fantasia. Nós vamos trabalhar aqui um total de 53 motivos como esse. Então, é só você ir contando aqui, né, até chegar ao tamanho que você quer, ou os mesmos 53 que eu vou fazer aqui no nosso vídeo. Para você que quiser fazer menor, pode fazer também, e para você que quiser fazer maior, também pode fazer, tá? Mas aí, atente-se, caso você vá fazer maior, atente-se à quantidade de fio que você vai precisar, ok? Eu vou dar continuidade aqui na minha peça, olha só que lindo que ela vai ficando, até completar os meus 53 motivos aqui de pontos altos duplos, tá? E aí, eu já volto para mostrar. Voltei aqui, então, com os meus 53 motivos completos, né? Como eu disse anteriormente, os 53 motivos são 53 pontos desta forma aqui. Então, a gente foi trabalhando, olha só que efeito bacana desse ponto, um efeito em relevo, fica muito legal na sua peça. Então, após ter terminado aqui as 53 carreiras deste motivo, claro que alternados também com pontos baixos, né? Uma carreira dessa em cima de pontos baixos, uma dessa em cima de pontos baixos, como eu expliquei anteriormente. Então, a gente vai terminar a nossa carreira aqui no lado avesso. Então, após terminar essa carreira no avesso, a gente vai começar a trabalhar agora no nosso lado direito. Então, a gente vai subir aqui 2 correntes e vamos virar a nossa peça. Dentro desse espaço, desse ponto que eu tenho aqui, a gente vai precisar trabalhar aqui 3 pontos altos fechados juntos. Então, nós terminamos a peça aqui do lado avesso, como as carreiras de ponto baixo sempre ficam do lado avesso, e aí vamos virar aqui para o nosso lado direito para começar a tecer aqui a nossa base para preparar ali a nossa carreira. Então, faço 2 correntes e aqui neste mesmo ponto que eu estou aqui, eu vou trabalhar a metade de um ponto alto, certo? Então, repetindo ali. Fiz as 2 correntes, laço o meu fio, venho nesse espacinho aqui e trabalho a metade de um ponto alto. Laço o meu fio, insiro nesse mesmo espaço e trabalho novamente a metade de um ponto alto. Aqui é como se tivéssemos 3 pontos altos incompletos. Então, eu laço e passo tudo para fechar. Aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço o meu fio e venho nesse mesmo espaço e trabalho aqui
mais 3 pontos altos incompletos. Então, 1, laço meu fio, insiro a agulha, 2, laço meu fio, insiro a agulha, 3. Então, eu tenho os 3 pontos altos incompletos e mais a alcinha ali da correntinha. Então, eu tenho 4 pontos aqui. Laço, passo tudo, faço uma corrente, e aqui nesse espaço eu vou precisar fazer mais 2 motivos como esse, e o terceiro ele vai dar aqui, ok? Então, laço o meu fio, vou pular aqui mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, vou lá no sexto e repito novamente os meus 3 pontos altos incompletos. Todos ali no mesmo ponto, na mesma alça, laço e passo tudo. Faço 5 correntes. E agora, vou trabalhar nesse mesmo espaço mais 5 pontos altos incompletos. Perdão, mais 3. 1, 2 e 3. Laço, passo tudo, e aí ficou pronto aqui o nosso segundo motivo. Faço uma corrente de separação, pulo aqui 1, 2, 3, 4, 5, vou ali no sexto e trabalho novamente mais 3 pontos altos incompletos. Então, aqui, se você preferir, você pode pular 4 também, fica a seu critério. Aqui, como a gente não tem uma quantidade certa de pontos, então a gente pode fazer desta forma para dar certinho. E aí, repito o meu motivo aqui dos meus pontos altos incompletos. Então, aqui estou trabalhando 3 pontos altos incompletos, onde eu laço e passo tudo de uma vez. Faço uma corrente para fechar. Então, você vai observar que nós estamos fazendo a mesma coisa que nós fizemos aqui nesse canto. Agora, eu preciso chegar neste outro canto aqui para fazer a mesma coisa. Então, fiz ali uma corrente, laço o meu fio e vou trabalhar aqui nesse último ponto 3 pontos altos incompletos, ok? Exatamente como a gente estava fazendo anteriormente, tendo os 3 pontos altos incompletos, laço, passo tudo. Faço 5 correntes, 3, 4, 5, laço o meu fio e venho nesse mesmo espaço trabalhar os meus outros 3 pontos altos incompletos, ok? Se estiver muito rápido, você pode diminuir a velocidade de reprodução para poder acompanhar o vídeo, ok? Então, aqui eu finalizei, ficou aqui este canto, este aqui e os 2 pontos aqui no meio, ok? Fiz ali uma corrente, laço o meu fio e agora vou pular este ponto aqui e essa carreira de pontos baixos e vou vir trabalhar aqui nesse espaço, trabalhando o meu bloquinho novamente, que são 3 pontos altos incompletos, e a gente fecha tudo, as 5 correntes, os meus 3 pontos altos incompletos aqui nesse mesmo espaço, ok? Então, a gente vai trabalhando desta forma, olha só, fechou, faz uma corrente, laço o fio, pula aqui um espaço de base, o ponto baixo, e vamos lá no outro. Por isso que a gente trabalha essa carreira ali de ponto alto no início e no final, que é para ter onde pegar depois, né? Para ter ali a nossa base para poder trabalhar dessa forma. Então, aqui eu estou repetindo exatamente o que eu já fiz nos outros pontos. Os meus 3 pontos altos incompletos, as 5 correntes e os 3 pontos altos incompletos. Então, se você observar, a nossa peça ela vai ficando desta forma, então eu vou trabalhando desse jeito. Aí, eu pulo um aqui e vou no próximo. Pulo um e vou no próximo, sempre fazendo esse motivo aqui. Vou trabalhar aqui até chegar nesta parte aqui e vou fazer junto com você esse outro cantinho aqui. Voltei aqui, então, cheguei ao final, lembrando que fazendo lá os 53 motivos desse daqui, a nossa conta dá bem certinho ali.
Então, chegando ao final, vou trabalhar ali o meu bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos aqui nesse cantinho, ok? As minhas 5 correntes, 2, 3, 4, 5, o meu outro bloquinho aqui nesse mesmo espaço, exatamente como a gente fez anteriormente. Então, a gente trabalha assim, ok? Uma corrente, laço o meu fio, aqui 1, 2, 3, 4, 5, vou lá no sexto, trabalho o meu bloquinho novamente, composto por 3 pontos altos fechados juntos, as 5 correntes que a gente precisa fazer de intervalo, e o meu outro bloquinho aqui nesse mesmo ponto, no caso aqui no mesmo espaço. Então, a gente vai trabalhando assim, olha só. Uma corrente, laço o meu fio, 1, 2, 3, 4, 5, vou lá na sexta, e trabalho aqui novamente o meu bloquinho. Então, aqui não tem segredo nenhum. Nós estamos fazendo exatamente como a gente fez ali no outro canto, né? Na outra parte. Então, a gente vai trabalhando desta forma até chegar ao final da carreira. Então, a gente tem aqui nesse espaço, nós vamos ter entre o canto e aqui a gente vai ter 1, 2, 3, e o quarto ele vai dar aqui em cima desse último ponto, ok? Então, a gente vai fazendo desta forma, é muito fácil de ser feito essa peça, muito prática também. Então, aqui nós estamos repetindo o que a gente fez anteriormente, tá? Não tem segredo nenhum aqui pra gente trabalhar nessa peça. A gente vai trabalhando os nossos pontos, ok? Então, olha só como ele ficou. Agora, eu repito, como eu estou aqui nessa minha outra parte aqui desta lateral aqui, eu vou precisar fazer exatamente igual eu fiz aqui, com a mesma quantidade de pontos. Então, vou pular aqui esse primeiro e vou aqui no outro. Já fiz a minha corrente, então, é só trabalharmos ali o nosso bloquinho novamente. Fiz a corrente, laço o meu fio, vou pular esse espaço, vou lá no outro e vou trabalhar meu bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos, as minhas 5 correntes e novamente o meu outro bloquinho aqui, que é para formar como se fosse um lequinho, como se fosse um V aqui na nossa peça, tá? Então, fechando ali, a gente faz uma corrente para passar para o próximo motivo. Pulando um, vai lá no próximo. Então, a gente tem bem certinho aqui a nossa quantidade para conseguir fazer aqui as nossas bases para receber a próxima carreira. Então, ele vai ficando desta forma aqui eu já fiz um lado, né? Eu vou passar aqui esse ponto por toda aqui a minha lateral, e quando eu estiver chegando aqui no final, onde eu comecei, eu volto para mostrar. Terminei aqui, então, finalizei a minha carreira, trabalhando toda a volta ali, e cheguei aqui ao final. Para finalizarmos, ao invés de fecharmos aqui na primeira das 5 correntes, nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui nessa primeira alça que eu tenho aqui desse meu ponto, pegando as 2 alças aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, pego as minhas 2 alças e faço um ponto baixíssimo. Observe que agora eu estou aqui neste canto, né? Onde eu tenho aqui essa parte do canto da minha peça. Então, eu já vou inserir a agulha ali e já vou trabalhar pontos baixos. Então, eu vou trabalhar aqui 11 pontos baixos. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 pontos baixos. Lembrando, então, que aqui eu fiz 11 pontos baixos, todos na mesma alça de 5 correntes. Dentro desse espaço que eu tenho aqui de uma corrente, nesse espaço maior, eu faço um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, já tenho a minha próxima alça de 5 correntes. Aqui eu vou trabalhar 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Observe que aqui no canto a gente trabalhou 11, porque era o canto, né? A voltinha aqui. Mas nos demais, nós vamos trabalhar 9 pontos baixos. Aí, nós vamos lá para essa alça aqui, para esse espaço, pegando ele todo, e vamos trabalhar um ponto baixíssimo. Insiro a minha agulha lá na alça de 5 correntes e começo os 9 pontos baixos novamente. Então, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Feitos 9 pontos baixos, vou aqui nesse meu espaço e faço o ponto baixíssimo. Agora, cheguei aqui no meu outro canto, onde eu tenho aqui esse lequinho. Então, laço o meu fio, vou direto para lá e agora vou trabalhar os 11 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos baixos. Lembrando, então, só aqui recordando, em todos os 4 cantinhos, nós vamos precisar ter 11 pontos baixos e nas demais são apenas 9 pontos baixos, tá? Então, agora eu cheguei nesta parte aqui, olha só, eu fiz esse início aqui, então, agora eu cheguei nessa parte aqui, que nós vamos trabalhar os 9 pontos baixos da mesma forma, até chegar neste outro canto, onde nós vamos colocar os 11 pontos. Então, nos 4 cantos, lembre-se que são 11 pontos baixos, ao invés de 9, como aqui. Então, finalizei aqui essa minha parte, né, desse canto, vou fazer baixíssimo ali no próximo ponto, e em seguida vou direto lá para minha alça de 5 correntes, trabalhar os meus 9 pontos baixos. Então, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Feitos 9 pontos baixos, vou aqui nessa minha alça e fecho com ponto baixíssimo. Vou direto para a próxima e trabalho novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Vou para o meu próximo espaço, faço um ponto baixíssimo. E aí, vou dando sequência neste trabalho até completar toda a minha volta. Então, aqui não tem segredo. O único segredo que a gente tem é que nos 4 cantinhos, ao invés dos 9 pontos baixos, nós vamos colocar 11, que é para aumentar aqui um pouquinho mais, tá? Então, você vai trabalhando desta forma até completar toda a sua volta. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha volta, você vai observar, olha só que lindo que fica esse detalhe nessa peça. Olha só que bacana. Então, aqui, eu trabalhei por toda a minha volta e cheguei aqui onde eu comecei. Então, fiz aqui os meus 11 pontos baixos, 9, 9, e aí, aqui, eu já cortei o fio. Vou fazer ponto baixíssimo nesta parte onde nós já estávamos fazendo, ok? E vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, onde a gente começou, puxa ele todo pra cá, insere a agulha no ponto que você terminou e puxa ele todo pra cá, tá? Aqui desse outro lado, você pode pegar a sua agulha de tapeçaria, ou você pode pegar uma agulha para crochê um pouquinho mais fina,
apenas para dar ali o nozinho, ou fazer, já pode fazer o seu arremate também. Então, a gente tem essa parte aqui do nosso lado avesso, onde você já pode pegar aqui e esconder o seu fio para cá, e aí depois você conduz ele um pouco mais com a sua agulha de tapeçaria para você deixar um acabamento perfeito ali, tá? Então, essa aqui é apenas uma das partes que a gente precisa. Nós vamos precisar de 2 peças como essa. Então, essa aqui, ela já está pronta. A outra, eu vou fazer ela incompleta para poder emendar aqui. Então, nós vamos trabalhar novamente a base da peça, vamos trabalhar esta carreira aqui e mais uma carreira dessa apenas de um lado, porque do outro lado nós vamos precisar fazer a junção aqui das 2 peças, tá? Então, eu vou trabalhar aqui o início novamente dessa minha base, depois vou trabalhar aqui essa outra parte, e aí na hora da emenda eu volto para mostrar. Nesse momento você pode pausar o vídeo para que você consiga fazer ali a sua peça e depois você retorna para nós emendarmos juntos. Então, voltei aqui, como eu havia dito anteriormente, nós vamos precisar de 2 partes como essa, uma inteira, como essa que eu já fiz no vídeo, e a outra parte nós vamos deixar ela incompleta para fazer a união. Então, como você pode observar aqui, eu trabalhei a minha base com os 53 motivos, exatamente como eu fiz anteriormente. Fiz ali essa minha carreira de preparação da base ali para receber os pontos baixos depois, como foi feito aqui. Então, você vai trabalhar apenas um dos lados da sua peça, tá? Que será, por exemplo, aqui. Quando você terminar a sua carreira, você vai trabalhar o seu ponto, ok? Vai trabalhar por toda a sua lateral ali, até completar aqui esse ponto antes de chegar no canto, ok? Porque nós vamos fazer a união dessa peça aqui nessa que já está pronta, ok? Então, a gente precisa trabalhar dessa forma. E aqui, nessa parte, como já está trabalhado, nós vamos fazer um improviso depois para unir essa parte lá naquela outra ponta. Por hora, nós vamos trabalhar essa parte aqui, ok? Então, só lembrando que nos cantos a gente trabalha com 11 pontos baixos e nas demais a gente trabalha com 9. E então, para darmos início, vamos pegar essa parte aqui, onde nós vamos chegar no canto. E aí, como aqui a gente tem 11 pontos, certo? 11 pontos baixos para fazer aqui, nós vamos trabalhar de início 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, ok? Então, fiz aqui os meus 6 pontos baixos, agora nós vamos fazer a união aqui nessa peça. Então, nós precisamos identificar aqui onde está o nosso 6º ponto baixo, contando daqui, 1, 2, 3, 4, 5, o 6º está aqui. Insiro a minha agulha nele, pegando aqui as 2 alcinhas, certo? Então, olha só, estou com ele aqui, deixo o fio por cima, insiro a minha agulha lá, trago o meu fio e faço o ponto baixo, ok? Aqui eu preciso terminar os meus 5 pontos baixos, que é para totalizar os 11. Então, faço 1, 2. Aqui, quando o fio ficar muito aqui largo, você ajusta para que fique certinho, tá? Então, já tenho 3, 4 e 5. Então, completei aqui os meus 11
pontos baixos, ok? Fiz 6 pontos baixos, prendi lá no sexto com ponto baixo e fiz mais 5 aqui. Agora, eu vou trabalhar apenas nessa base aqui, fazendo ponto baixíssimo. E como nos intervalos, sem ser nos cantos, nós temos 9 pontos baixos, então, aqui nós vamos trabalhar 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Feitos 5 pontos baixos, nós vamos emendar nesta parte aqui. Então, eu identifico onde está o meu quinto ponto. 1, 2, 3, 4, o meu quinto ponto, tá? Insiro a agulha, se você preferir, pode contar de trás para frente ou aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Deixo o fio lá por cima, insiro a minha agulha lá nas duas alcinhas e faço o ponto baixo. E aí, aqui, após ter feito o ponto baixo, eu volto aqui sem fazer correntes, trabalho mais 4 pontos baixos para totalizar os 9. 1, 2, 3 e 4. Olha só. Tá vendo como ele vai ficando? Agora, nós vamos seguir novamente. Pego essa minha parte, trabalho um ponto baixíssimo e venho para esta minha alça trabalhar os 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. Fiz os 5 pontos baixos, agora está na hora de emendar aqui na outra parte, certo? Então, conto lá. 1, 2, 3, 4, esse é o meu quinto ponto. É nele que nós vamos prender o fio, exatamente como a gente estava fazendo ali. Então, deixo esse fio lá por cima, coloco a minha agulha, trago o meu fio, faço o ponto baixo, e aqui dentro desse espaço, trabalho mais 4 pontos baixos, que é para totalizar o meu motivo com 9 pontos baixos. Olha só como ele vai ficando, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar dessa forma, fazendo essa última carreira e emendando, fazendo a última carreira e emendando até chegar ao final. Então, eu vou trabalhar emendando toda essa minha parte que eu tenho aqui, é exatamente igual eu mostrei pra você, tá? E quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto pra mostrar. Mas aqui não tem segredo, se você tiver dúvida, pode voltar um pouquinho o vídeo para ver como foram feitos aqui essas duas partes que nós vamos repetir por toda aqui essa extensão, ok? Vou dar continuidade aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, já emendei toda aqui essa minha lateral, o meu comprimento, como você pode observar aqui, iniciando aqui. Então, nós fui trabalhando, emendando, até chegar aqui no final. Então, aqui, nesse penúltimo bloquinho, eu vou prender ali também, no meu quinto ponto. Vou trabalhar os 4 pontos baixos que faltam, exatamente como eu estava fazendo anteriormente, ok? Vou fechar com ponto baixíssimo aqui nesse espaço. Vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, no primeiro ponto baixo que eu fiz. Em seguida, aqui, eu vou cortar o fio e vou puxar esse fio pra cá, pra frente. Você vai observar que vai precisar emendar essas duas partes aqui, né? Então, eu vou colocar na minha agulha de tapeçaria. Aqui onde eu terminei, eu vou inserir a agulha, vou jogar esse fio todo lá pra trás.
E aqui, onde eu tenho o meu espaço, a minha parte do lado avesso, eu vou caminhar aqui até o meu quinto ponto, tá? Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o meu sexto ponto, porque aqui são 11, então são 5 para cada lado, que sobra, e eu insiro a minha agulha aqui no sexto. Trouxe o meu fio para frente, e agora eu vou no sexto ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, no sexto ponto. Aqui no meu sexto ponto, eu vou trabalhar fechando ele. Eu posso trabalhar ele de forma assim, olha só. Com o meu fio aqui todo para baixo, eu posso trabalhar ele assim, fechando. Não deixo muito apertado e nem muito frouxo para ficar exatamente igual aqui, tá? Então, posso passar novamente mais uma vez para ele ficar nessa distância aqui, olha só. Tá vendo? Feito isso, eu vou jogar esse meu fio lá para trás, tá? E agora, aqui no meu lado avesso, eu vou fazer um arremate bem simples para depois arrematar. Aquele nozinho que a gente faz para travar o fio, como quando estamos costurando, tá? Apenas isso. E aí, aqui eu vou jogar esse meu fio para cá. E depois, eu vou deixar ele aqui, depois eu vou fazer o arremate final. O arremate do início que eu tenho aqui e de todos os outros. Então, quando você terminar a sua peça, você vai notar que ela vai ficar assim, olha só. Se você preferir que a peça fique mais certinha, você pode pegar um ferro e passar ele com uma flanela em cima ou com uma fraldinha molhada e de preferência do lado avesso, para você passar e deixar certinho. Agora, nós vamos iniciar a nossa carreira de borda, que é a nossa carreira que nós vamos contornar toda a nossa peça. E para fazer essa nossa carreira, tá? Como nós finalizamos aqui nesta parte, nós podemos escolher qualquer lugar da nossa peça para começar, tá? Então, eu vou escolher uma peça perto de um canto, para que fique mais fácil aqui de eu te mostrar como são feitos os cantinhos, tá? Então, eu vou escolher aqui essa parte aqui e vou pegar um ponto que eu tenha bem próximo aqui, tá? Então, aqui eu tenho 9 pontos, eu vou inserir a minha agulha no meu ponto do meio, que é o meu ponto aqui, o meu quinto ponto, e aí eu vou prender o meu fio. Prendi o meu fio aqui e vou trabalhar aqui nesse espaço o meu ponto baixo. Agora, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço o meu fio, aqui, aliás, não preciso laçar, então, vou aqui no meu quinto ponto novamente. Então, conto 1, 2, 3, 4, vou lá no meu quinto ponto e trabalho 3 pontos baixos nesse mesmo espaço, ok? 3 pontos baixos nesse mesmo ponto. 5, aqui eu prendi, fiz um ponto baixo. Quando dermos a volta, trabalharemos mais 2 aqui para fechar nossa carreira. Então, um ponto baixo, 5 correntes. No meu quinto ponto baixo, eu trabalhei 3 pontos baixos. Trabalho 5 correntes novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá no meu quinto ponto novamente, 1, 2, 3, 4, no quinto, trabalho mais 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. 3 pontos baixos, todos no mesmo ponto. Agora, nós chegamos aqui na parte onde nós temos os 11 pontos baixos. Então, automaticamente, a gente vai trabalhar um pouco a mais de correntes.
Então, vamos trabalhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que se a gente fizer só 5, ela não vai chegar à altura lá. Então, vou trabalhar mais 2. Nesse canto aqui, trabalho um total de 7 correntes. E aí, trabalho aqui 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, porque aqui nós temos 11 pontos baixos. Aqui nós temos 9. Então, como aqui nós temos 11, nós vamos no ponto do meio. Trabalho os meus 3 pontos baixos aqui. Agora, faço mais 7 correntes novamente. 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E venho aqui para esse meu espaço. Aqui dos 9 pontos baixos. Então, vou lá no meu ponto do meio e trabalho 3 pontos baixos, todos no mesmo espaço. Olha só como vai ficando, tá vendo? Agora, trabalho 5 correntes. Vou lá no meu ponto do meio dos 9 e trabalho mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Feito isso, trabalho 5 correntes. Vou lá no meu ponto baixo, conto aqui 1, 2, 3, 4. No quinto, trabalho aqui 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Olha só como vai ficando a nossa peça. Então, trabalho aqui, nesta parte aqui. Se eu fizer as 5 correntes, elas vão ficar muitas correntes aqui nesse espaço. Então, eu trabalho apenas 3 e venho aqui no meu quinto ponto novamente. Trabalho 3 pontos baixos. Ok? Agora, trabalhamos mais 5 correntes. Vou ali nesse meu ponto do meio, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Todos esses 3 pontos baixos no mesmo lugar. Você vai observar aqui que a nossa peça vai ficando desta forma aqui. Olha só. Por enquanto, sem definição, porque ainda não trabalhamos essa nossa outra carreira aqui, ok? Agora, trabalhamos novamente 5 correntes. Ponto baixo lá no meu ponto do meio, ou seja, 3 pontos baixos. Aqui eu vou inserir mais uma, porque eu havia feito 4 correntes. Então, aqui trabalho mais 3 pontos altos, todos no mesmo espaço. E agora, chegou a hora de nós fazermos a alça de 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou lá no meu sexto ponto, então, conto lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto, eu trabalho 3 pontos baixos no mesmo ponto. Agora, nós vamos trabalhar 7 correntes novamente. Feito as 7 correntes, eu viro pra cá, porque agora eu vou trabalhar nessa lateral aqui. E aí, começo o meu trabalho novamente. Prendo lá com ponto baixo, lá no meu quinto ponto. Faço 3 pontos baixos. Todos no mesmo espaço. Agora, começo a trabalhar as alças de 5 correntes novamente aqui na nossa peça. Então, aqui a gente vai trabalhando, você vai observar como ele vai ficando, olha só, tá vendo?
Então, aqui o segredo dessa nossa peça. Em todas as partes, nós vamos trabalhar 5 correntes e 3 pontos baixos. 5 correntes e 3 pontos baixos. Apenas nessas duas alças aqui desse canto, nós faremos as 7 correntes. Nessas duas desse canto também. E nos outros 2 cantos, nós faremos a mesma coisa. Nós vamos fazer aqui as alças de 7 correntes, tá? Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhar dessa forma. Aqui eu já fiz uma parte para adiantar, para te mostrar como se faz. E aí, você vai dando continuidade aqui, que eu vou continuar o meu, e já volto para mostrar. Trabalhei aqui por toda a minha volta, então, cheguei aqui ao final da carreira. Lembra que aqui no início havíamos colocado apenas um ponto baixo? Então, aqui nós vamos precisar colocar mais 2 para totalizar os 3 pontos baixos que a gente precisa, ok? Fecho com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto que eu fiz. E aqui nessa minha alça seguinte, eu vou trabalhar 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feito aqui os 9 pontos baixos, aqui logo à minha frente eu tenho 3 pontos baixos, eu vou no ponto baixo do meio e fecho com ponto baixíssimo. Laço meu fio, vou para a minha próxima alça de 5 correntes e trabalho novamente os 9 pontos baixos aqui dentro dessa alça. Então, aqui já tenho 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Olha só como vai ficando, ok? Agora, aqui, dentro dessa minha alça aqui, onde eu tenho os 3 pontos baixos, no ponto baixo do meio, eu trabalho um ponto baixíssimo. Logo à minha frente, eu tenho aqui a minha alça de 7 correntes. Então, aqui dentro eu vou trabalhar os 11 pontos baixos. Então, trabalho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Olha só, fiz aqui os 11 pontos baixos. Nesse ponto aqui do meio, eu vou trabalhar um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo no mesmo lugar, e vou para a minha próxima alça de 7 correntes, trabalhar 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos baixos. Feitos os 11 pontos baixos, trabalho um ponto baixíssimo no meu ponto do meio aqui. Olha só como ficou esse nosso cantinho da nossa peça, olha só que legal. Então, qual que é a ideia aqui? Da nossa peça, onde a gente tem a alça de 5 correntes, nós vamos trabalhar os 9 pontos baixos, prendendo com ponto baixíssimo. Nos 4 cantos da nossa peça, onde a gente tem aqui essa nossa alça de 7 correntes, como aqui, a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Então, aqui eu vou trabalhar com você, porque nós temos aqui uma parte diferente aqui da nossa peça, tá? Então, eu vou trabalhar até chegar ali. A gente vai permanecer aqui onde tem as nossas 5 correntes, a gente vai permanecer fazendo os 9 pontos baixos. Então, aqui já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Vou no meu ponto do meio aqui e faço ponto baixíssimo. Próxima alça de 5 correntes, trabalho os 9 pontos baixos novamente, que é para formar aqui o nosso bloquinho.
Já tenho aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponto baixíssimo aqui no meu segundo ponto, no meu ponto do meio. Ponto baixo na minha próxima alça, que é aquela alça de 3 correntes. 3 correntes. Ponto baixo no mesmo lugar. Um ponto baixíssimo no meu ponto do meio. E volto para cá, repetindo os meus 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ponto baixíssimo no ponto baixo do meio e continuo a minha sequência desta forma. Olha só como ele vai ficando, tá? Então, nós precisamos tecer desta forma aqui. Olha como vai ficando os cantinhos. E quando você chegar na outra parte, aqui embaixo da peça, que é esta aqui, você vai repetir o que você fez aqui nessa parte, tá? Vou dar continuidade aqui. Não tem segredo, apenas aqui que a gente trabalha a quantidade de pontos diferentes. E nas demais, a gente trabalha sempre 9 pontos baixos, como a gente fez aqui, tá? Vou dar continuidade aqui e daqui a pouco eu volto para mostrar. Voltei aqui, trabalhei por toda a minha carreira, ali, todo o contorno da minha peça. E agora, nós vamos fazer o acabamento final. Então, aqui onde eu fiz os meus 9 pontos, né? Agora, vamos trabalhar aqui, vou aqui refazer o meu último ponto. Vamos trabalhar a nossa carreira final. Então, como é que nós vamos trabalhar aqui? Após fazer aqui os 9 pontos baixos, vamos fechar com ponto baixíssimo no nosso ponto baixo aqui do meio, como a gente já estava fazendo, né? E aqui, como a gente tem 9 pontos baixos, vamos caminhar com ponto baixíssimo, pegando apenas na argolinha de trás por 4 pontos, ok? Olha só. E aí, chegando aqui no 5º ponto, eu insiro a agulha, pego as 2 alças e trabalho aqui ponto baixo, ok? Agora, vamos começar a tecer 3 correntes e um ponto baixo aqui na alça do ponto baixo mesmo para formar um ponto picô. 3 correntes novamente e um ponto baixo aqui na base do ponto baixo que a gente acabou de fazer para formar um segundo picô. 3 correntes novamente e um ponto baixo aqui para formar o nosso terceiro picô. Então, a gente vai trabalhar aqui com um picô triplo. Feito isso, é só vir aqui onde eu tenho o ponto baixo que eu fiz e vamos fazer outro ponto baixo. Então, você vai observar aqui que a gente tem um ponto baixo, né? Aqui, 3 correntes e um ponto baixo para formar o picô. Então, nós temos 3 picôzinhos que nós fechamos aqui no mesmo ponto de base inicial, tá? Agora, nós vamos trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos aqui no nosso ponto baixo do meio dos 9. Então, deixamos 4 de cada lado e vamos aqui no 5º ponto, ok? Olha só como ficou. Prendo com ponto baixo, faço 3 correntes para formar o meu primeiro ponto picô. Faço as 3 correntes novamente para formar o meu segundo ponto picô. Olha só como vai ficando. E faço as 3 correntes novamente para formar o meu terceiro ponto picô, ok? Agora, venho aqui no mesmo ponto onde eu fiz aqui esse primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo.
Finalizei aqui o meu segundo picô triplo, ok? Olha só. Aqui, como nós temos a nossa alça de 7 correntes, então, a gente precisa fazer mais pontos do que somente 5 correntes. Então, eu vou permanecer aqui com as mesmas 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E vou lá no meu ponto do meio. Então, como aqui eu tenho 11 pontos baixos, eu vou contar aqui no sexto ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Este é o sexto ponto. Insiro a agulha no meu sexto ponto e trabalho ponto baixo, ok? Feito o ponto baixo, eu subo 3 correntes, faço o meu primeiro ponto picô, subo mais 3 correntes, faço o meu segundo ponto picô, subo mais 3 correntes e faço o meu terceiro ponto picô. Fiz o meu terceiro ponto picô, vou aqui onde eu fiz o primeiro ponto baixo, aqui na minha base, e prendo com ponto baixo, ok? Então, aqui, você já vai observar o nosso ponto ali, certo? Agora, para chegar até esse ponto aqui, eu vou trabalhar apenas 5 correntes para chegar até aqui, essa alcinha que a gente tem aqui. Então, vou trabalhar aqui as minhas 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui nesse pontinho onde eu tenho a alça de 3 correntes, vou trabalhar aqui o meu ponto baixo, em seguida vou trabalhar aqui as 3 correntes para fazer o meu ponto picô, as 3 correntes novamente para fazer o outro ponto picô, e as 3 correntes novamente para fazer o meu terceiro picô, porque aqui a gente tá trabalhando com picô triplo, tá? Feito isso, vou lá na corrente base e fecho com ponto baixo. Aí, você vai observar que ele vai ficar assim, tá vendo? Agora, vou trabalhar mais 5 correntes para chegar até aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Se você observar durante a confecção da sua peça, se você observar que 5 correntes serão pouco para você fazer aqui, não tem problema, pode colocar mais. Mas aqui é o suficiente para tecermos nosso ponto ali, ok? Olha só, tá vendo? 5 e 5. Aqui a gente colocou 7, então, nessa daqui nós vamos colocar 7 também. Mas, a princípio, vamos prender aqui com um ponto baixo. Vamos fazer o nosso picô triplo, primeiramente. O primeiro picô, as 3 correntes, o segundo picô, as 3 correntes novamente. E o próximo picô, ok? Fecho lá embaixo, como eu estava fechando, e agora vamos trabalhar aqui as nossas 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Olha só. Se a gente fizer 5 aqui, ela vai ficar muito pequena e vai acabar repuxando o nosso trabalho. Então, se você observar, aqui nós colocamos 7, que é nesse canto aqui, 5, 5 e aqui 7, ok? Então, nós vamos continuar trabalhando. Aqui, eu vou dar continuidade. Então, sempre aqui no meu ponto do meio. Vou fazer o meu ponto picô triplo, que são 3 correntes, prende com ponto baixo. 3 correntes, prende com ponto baixo. 3 correntes, prende com ponto baixo. Fiz aqui o meu picô triplo, venho aqui e fecho.
trabalho 5 correntes, 2, 3, 4, 5, vou lá para o meu próximo espaço, prendo com ponto baixo, faço o meu picô triplo aqui nessa parte. Então, vamos lá. Trabalho 3 correntes, faço o ponto baixo. 3 correntes novamente, trabalho ponto baixo. 3 correntes novamente, trabalho o ponto baixo para formar o meu picô e fecho com ponto baixo lá no início, exatamente como a gente estava fazendo anteriormente, tá? Então, aqui ele soltou um pouquinho, eu vou refazer esse ponto, esse último picô, tá? Faço ele aqui, prendo lá embaixo, faço 5 correntes. E agora, eu tenho esse espacinho aqui, ok? Então, nesse espacinho aqui, você não precisa fazer um picô triplo, a não ser que você queira. Então, aqui, a gente só prende com ponto baixo, fazemos aqui mais 5 correntes, e aí a gente vai prender com ponto baixo lá no nosso ponto do meio, e vamos começar novamente o nosso bloquinho lá de picô triplo. Então, eu fiz esse canto aqui com você, você vai observar que este outro lado é a mesma coisa, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, e aí, esta parte aqui do comprimento da nossa peça da lateral é exatamente como aqui, olha só. 5 correntes e faz o picô triplo. 5 correntes, faz o picô triplo. Então, para cada espacinho desse, a gente vai ter um picô triplo. Com exceção dessa junção aqui das duas partes, onde a gente só tem o ponto baixo, certo? E neste outro lado da peça também, ó, tá vendo aqui? Nessa parte? Então, eu vou trabalhar aqui toda essa minha carreira, que não tem segredo. Aqui, como a gente fez anteriormente, se você tiver dúvida, volta um pouquinho no vídeo para poder relembrar como que se faz essa parte aqui, tá? Vou dar continuidade aqui e daqui a pouco eu volto para mostrar. Voltei aqui, contornei todo o meu trabalho aqui, toda a minha peça, fazendo aqui os meus picôs triplos, e fica uma peça lindíssima, um acabamento bem bacana, olha só que legal, dá um formato bem delicado na sua peça. E aqui onde nós começamos, para finalizar, após ter feito o último picô triplo, você vai trabalhar 5 correntes, e aí vai vir aqui nesse ponto onde você iniciou, vai fechar com ponto baixíssimo, pode cortar o seu fio e puxa ele aqui todo pra frente. Aí, agora, eu vou trabalhar aqui o arremate da minha peça, né? Os outros fios eu já arrematei, então, vou jogar esse fio lá pra trás, esse que eu terminei, pra ficar aqui com o acabamento perfeito. Então, aqui eu vou dar um nozinho aqui na minha peça, aquele nozinho de costura que a gente faz, e vou começar a passar esse fio, escondendo ele por vários pontos. Então, se você preferir abrir o seu fio no meio, como se você tem o hábito de fazer isso para fazer o arremate, aqui nesse caso o arremate é livre, você pode fazer da forma que você quiser, tá bom? Aqui eu vou passar ele por vários pontos com a ajuda aqui da agulha de tapeçaria. Já travei ele ali, fiz um nozinho lá no início, né? Aquele nozinho de costura. Então, ele ficou bem preso. E aí, depois que você fizer os seus arremates ali, né? Que você arrematar essa parte aqui, você também pode cortar o fio. E agora, eu vou te mostrar como ficou essa nossa peça.
E a nossa peça, ela ficou assim, olha só que lindo, que trabalho delicado a gente consegue fazer com a junção dessas duas peças, como eu mostrei no início do vídeo. E aqui é muito legal porque foi um novelo e meio aqui do EcoSoft número 4. Então, você pode usar aí as suas sobrinhas, o que sobrar, para produzir outro tipo de peça. É uma peça muito gostosa de fazer, muito versátil, e você pode produzir tamanhos maiores, mais largos, dependendo do que mandar a sua necessidade, ou caso você vá fazer para vender, então, o que pedir a sua cliente. Mas aqui essa peça ficou belíssima, eu gostei bastante do resultado. E eu gostaria de pedir para você deixar seu comentário, deixar a sua curtida, para mostrar que você está gostando do nosso trabalho, para que eu possa trazer mais vídeos de peças lindas como essa. Um super beijo para você e até a próxima!